As paz, meus amados. Estamos aqui nos preparando para iniciar a nossa escola bíblica dominical. Nesse domingo com a chuvinha, friozinho. Mais um dia que o Senhor tem nos abençoado. Estamos aqui aguardando os irmãos entrarem. E assim nós vamos compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. As paz, irmã Raquel. As paz, pastor. Graças paz, irmã Marlene. Irmã Márcia nos acompanha sempre. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Todos os irmãos que estão aqui, bem-vindos. Nós pedimos aos irmãos que compartilhem essa live. É necessário, irmãos, que outras pessoas também escutem um pouco mais da palavra do Senhor. Então nós convidamos os irmãos a compartilhar esse momento de partilha da palavra para que mais pessoas sejam alcançadas também pela instrução dada pelo Senhor nessa manhã. Amém, meus irmãos? Enquanto os irmãos vão se achegando aí, nós vamos nos organizando aqui. Macida, seja muito bem-vinda também. Deus abençoe. Bom dia para os irmãos que estão se achegando. Nossa irmã Jô também. Seja bem-vinda, irmã. Rejane, aluna nascida da Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vinda também. Deus abençoe. Amém, irmã Márcia? E realmente o nosso domingo seja um domingo abençoado. Já que os irmãos já estão se achegando por aí, nós vamos fazer a nossa oração inicial, irmãos. Nós vamos apresentar amanhã do nosso domingo ao Senhor. Nós vamos apresentar inicialmente a nossa semana, né? Ao Senhor. Apresentar amanhã do nosso domingo ao Senhor. Essa manhã aqui que nós temos o privilégio de partilhar um pouco mais da palavra de Deus, de aprender um pouco mais com o Espírito Santo. Convido você a fazer sua oração também nesse momento. Apresentar a sua gratidão por mais uma semana passada diante do nosso Deus. Apresentar também algum motivo específico que você tenha nessa manhã, seja de gratidão, seja de petição diante do Senhor. A palavra de Deus nos orienta, né? Pedir, dar-se-vos-á. Bater, persista e a porta será aberta. Nada nos impede, irmãos, de orar ao nosso Deus. Irmão, mas o Senhor já sabe as minhas necessidades. Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe bem mais do que as nossas necessidades. Mas nada nos impede, irmão, de colocar as nossas vidas diante do Senhor. Então eu peço que você coloque também nessa manhã, independente do que você tenha em seu coração, coloque diante dele a sua necessidade. Vale a pena, irmãos, pedir a quem realmente pode nos conceder. Tá bem? Então vamos orar nessa manhã, agradecendo ao nosso Deus. Pai, nós te damos graças. Bendizemos o teu nome nessa manhã, pela semana que o Senhor nos concedeu. Mais uma semana, Deus, cheia de atividades, cada dia encarregado das suas próprias prerrogativas, ó Deus. Mas nós entendemos que pela tua misericórdia e pela tua graça, pelo fato de que a tua boa mão estava conosco em todos os dias, nós estamos aqui nessa manhã. Nós sobrevivemos, nós caminhamos, nós perseveramos, porque o Senhor estava conosco. Assim como diz a tua palavra, o Senhor que é a nossa bandeira, o Senhor que vai à nossa frente, nos conduzindo, nos guiando, nos orientando, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, ó Deus. Então nós entendemos que se nós chegamos aqui, se nós sobrevivemos, se nós passamos por mais uma semana, tudo isso é fruto da tua sobre as
atuação soberana, atuação sobrenatural, atuação, ó Deus, também salvadora, nos aperfeiçoando, ó Deus, para a vida eterna. Então, nessa manhã, nós queremos ser gratos ao Senhor pela semana que o Senhor nos concedeu, mas também queremos ser gratos ao Senhor pela noite de sono que o Senhor nos concedeu nessa madrugada, sono reparador, sono que nos renova. Se porventura alguém que está nos assistindo não teve uma noite boa, é claro que o Senhor sabe todas as coisas, mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar trabalhando no coração dessas pessoas também, ó Deus. É fato que em alguns dias nós não vamos ter noites tão agradáveis, mas nós vamos entender que o pastor que não nos falta, ele está conosco também nesses momentos, também nessas situações adversas, nessas situações atípicas das nossas vidas. Então nós queremos pedir também, ó Deus, a tua bênção sobre essa manhã, ser gratos ao Senhor pelo privilégio que temos de estar aqui, ó Deus, tendo a oportunidade de partilhar um pouco mais da tua palavra, falar, ó Deus, sobre uma temática que é tão importante para a tua igreja, falar sobre santificação, falar sobre a obra que o Senhor realiza no nosso coração, a obra que o Senhor realiza na nossa mente, a obra que o Senhor realiza nos nossos corpos. Então nessa manhã, Senhor, que nós que estamos aqui assistindo essa aula, que nós que estamos aqui desfrutando desse momento, sejamos trabalhados pela tua palavra. Ó Deus, que tudo aquilo que seja mencionado aqui nessa manhã seja para o louvor e a glória do teu santo, eterno e poderoso nome. E que ao término de tudo, o teu nome seja glorificado e que nós possamos ser não apenas ouvintes da tua palavra, mas também praticantes da tua santa e poderosa palavra. Nos ajuda nessa manhã, nos orienta, das nossas vidas, como a tua palavra nos ensina, nada somos, o Senhor que é acima de todas as coisas, e é por ti, ó Deus, que nós estamos aqui nessa manhã. Nos ajuda no nome de Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos. O pastor Maurício está aqui acenando para a gente. Nosso irmão Rômulo está dizendo que o som está baixo. Deixa eu tentar ajustar um pouco aqui, irmão Rômulo, para ver se melhora. Dê uma observada aí se o som deu uma melhorada. Os irmãos dêem um feedback aí também, um retorno para a gente acerca do áudio. Manjane, seja muito bem-vinda também, aluna assídua da Escola Bíblica Dominical também. Sejam muito bem-vindos, irmãos. Nós pedimos a todos, como nós dissemos inicialmente, que os irmãos possam compartilhar essa live, para que mais pessoas possam desfrutar do estudo dessa manhã. Amém, meus irmãos? Então, como texto devocional, eu queria convidar os irmãos a abrirem no livro de Levítico. Parece uma coisa bem clichê, né? Falar de santificação olhando para o Antigo Testamento, principalmente em Levítico. Mas eu queria dizer aos irmãos que é impossível, irmãos, falar de santificação sem olhar para o Antigo Testamento. Essa ideia de que as doutrinas da fé cristã elas são embasadas no Novo Testamento, essa ideia é mitológica. Essa ideia é mito e a gente pode até dizer que essa ideia é mentira. Porque tudo o que está afirmado na Escritura Sagrada, tudo que está afirmado na Palavra de Deus, vem do Antigo Testamento. Parece que nós temos uma dificuldade da leitura do Antigo Testamento, uma dificuldade do estudo do Antigo Testamento, e é por isso que nós queremos justificar tudo com o Novo. Mas o que é o Novo Testamento, irmãos? Nada mais é do que a interpretação apostólica acerca do Antigo Testamento. Os discursos de Paulo não são discursos novos. Os discursos de Pedro, os discursos de Tiago, os discursos de Judas não são discursos novos. Todos eles são pautados no Antigo Testamento. Ou seja, as doutrinas básicas da fé cristã, incluindo a santificação, elas estão pautadas no Antigo Testamento. Nós estamos partindo da premissa que significa que os princípios de santificação não estejam implícitos desde o Gênesis. O Gênesis ele já traz os princípios de santificação, os princípios de separação para a adoração a Deus, os princípios de separação para a vivência daquilo que é prerrogativa de Deus, os princípios de separação de um povo de propriedade particular e exclusiva para Deus. Tudo isso está pautado já no Gênesis. Nós estamos iniciando a nossa leitura devocional a partir de Levítico, porque em Levítico nós vamos ver uma comunicação direta de Deus com o seu povo, o povo hebreu que sai do Egito, determinando exatamente algumas prerrogativas de santificação e trazendo uma das verdades que talvez seja a verdade mais complexa do que nós chamamos de doutrina da santificação. A verdade mais complexa da santificação é que santificação não é algo que parte de nós. Santificação é algo que parte do próprio Deus. Na grande maioria das vezes nós temos problema com isso, irmãos.
Porque se Deus nos santifica, tudo parte dele, mas nós achamos que nós temos condição de nos santificar. Existe, é óbvio, a nossa parcela de responsabilidade nesse trajeto aí. Existe o nosso comprometimento com a vida em santidade, mas isso é uma prerrogativa de Deus para com o seu povo. Então isso é uma problemática dentro da Igreja Cristã Brasileira, porque na Igreja Cristã Brasileira nós ainda temos aquele achismo, a gente pode dizer assim, que alguma coisa que nós façamos vai orar com o processo de santificação. E nós não entendemos dessa forma, porque a Escritura não nos apresenta dessa forma. Amém, meus irmãos? Então vamos iniciar aí a leitura de Levítico. Nós vamos ler Levítico 20, apenas um versículo, irmãos. Levítico 27. É um texto que vai estar mais atrelado sobre algumas prerrogativas de Deus com relação ao pecado. Mas o texto do versículo 7 vai trazer algumas coisas que nós vamos precisar trabalhar nessa manhã. Bem? Levítico 27. 20, versículo 7, viu? Bem, meus irmãos. Nosso irmão Manuel está por aí também. Nosso irmão Wesley está chegando. Irmãos, sejam muito bem-vindos. Levítico capítulo 20, versículo de número 7 vai nos dizer assim, irmãos. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, também sou santo. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu, o Senhor, que os santifica. Percebam que o texto é bem claro. Jeane, seja muito bem-vinda também. Está nos acompanhando lá de Santa Cruz. Muito incisivo. O texto ele vai mostrar a parcela de responsabilidade humana no processo de santificação. A parcela de responsabilidade humana no processo de santificação está implícita na questão de consagrar-se. O que é esse consagrar? Consagrar-se é entregar-se totalmente a Deus. Nós entendemos a ideia de consagração com os atos simbólicos que nós fazemos. Né? Nós entendemos a ideia de consagração com jejum, nós entendemos a ideia de consagração com o processo de oração, nós entendemos a ideia de consagração com algumas outras coisas que nós possamos fazer, até com a ideia de voto também. Mas consagração não tem muita coisa a ver com isso, irmãos. Essas coisas também nos levam a Deus. Mas o princípio de consagração na Escritura é consagrar-se, é entregar-se totalmente ao Senhor. É a ideia que o salmista vai implementar lá no Salmo 37. A ideia de entrega ali, note que no comecinho do Salmo, a ideia ali é a ideia de consagração, naquele texto. Então essa ideia de consagração é a ideia de entrega total ao Senhor. Isso é a nossa parcela de responsabilidade do processo de santificação. Nós nos entregamos totalmente ao Senhor. Todas as áreas ao Senhor, corpo entregue ao Senhor, coração entregue ao Senhor, bolso entregue ao Senhor, tudo entregue ao Senhor. Por isso que é tão difícil o processo de santificação, porque nós temos mais aptidão em nos entregar em algumas áreas e em outras não. O apóstolo Paulo até vai dizer que nós temos uma dificuldade enorme de nos entregar de forma corporal, de forma física, pela falta de domínio próprio nesse princípio, principalmente com relação às questões sexuais, que é uma das dificuldades tanto para homem quanto para mulher. Não existe esse negócio de homem é mais isso, mulher é mais aquilo. A Escritura não trabalha muito essas questões. Mas é óbvio que o homem é mais dado a essas coisas, mas o pecado habita nos dois, tanto no homem quanto na mulher, em proporções iguais. O homem não é mais pecador do que a mulher não é mais pecadora do que o homem. O jovem não é mais pecador do que o adulto, e o adulto também não é menos pecador do que o jovem. O pecado habita em nós, de forma igual. A natureza pecaminosa está em nós. Mesmo nós redimidos, nós lutamos ainda contra o pecado. É óbvio que ele não vai vencer essa guerra, porque nós já somos remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas ainda existe essa batalha. Existem algumas pessoas que atestam aí que depois que a gente se converte, depois que a gente se entrega ao Senhor, a gente não peca mais. Isso é mito, é mito. A gente pega Lucas 9, irmãos, a gente está falando dos discípulos, dos homens que andavam com Jesus. E o caráter daqueles homens era horrível. Quando a gente, só um texto, a gente está falando aqui, o texto de Lucas 9. É o que prova e comprova que aqueles que estão com o Senhor, eles também têm problemas de caráter, eles também têm problemas com o pecado, eles precisam também ser tratados à luz da Escritura, à luz do Evangelho, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Não tem ninguém perfeito aqui não, viu, irmãos? Porque se nós estivéssemos em estado de perfeição, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos na glória. Então esse negócio de igreja perfeita, de crente perfeito, de gente perfeita, não existe.
Nós estamos em processo de santificação, um processo de aperfeiçoamento. Essa ideia de processo é a ideia de fazer bolo, de fazer pão, de trabalhar massa. Deus está nos sovando, numa linguagem bem popular, Ele está ali nos amassando realmente. A ideia do oleiro, que Jeremias vai trazer de forma muito boa, a ideia da destruição do vaso e da reformação do vaso, da composição do vaso, de todo aquele aparato para fazer o vaso. Isso é o Senhor nos moldando, e isso é o processo de santificação. É impossível não participar desse processo, a não ser que nós não sejamos salvos. Aí sim. Mas dentro da leitura do texto que fizemos, a nossa parcela de responsabilidade, a parcela de consagração, de entregar-se ao Senhor. Note que o texto vai dizer, consagrem-se, porém, sejam santos. E como é que a gente faz para ser santo, sendo que o nosso Deus é santo? Essa santidade não vem de nós, essa santidade vem dele. É por isso que nós devemos essa santidade, porque o Deus que nós servimos, ele é santo. Então, eu acho interessante, né, para os politeístas, para o pessoal que tem essa ideia de ecumenismo, para o pessoal que tem essa ideia de veneração a outros deuses, eu acho interessante. Nenhuma imagem na face da terra é atribuída como santa. Nenhuma outra divindade na face da terra ela puxa para si a prerrogativa de santidade, mas Deus não. Deus ele é categórico com relação a si mesmo. Eu sou santo. Ele não abre precedentes. Ele não deixa brecha nessas questões. Ele categoriza, eu sou santo, independente de. E, irmãos, é muito vantajoso para o público cristão observar a essência de Deus naquilo que ele permite se conhecer. Entender que nós não servimos a um Deus qualquer, entender que nós servimos a um Deus que puxa para si a prerrogativa de santidade é imensamente importante para a vida da igreja. Por quê? Porque nós não estamos adorando a qualquer coisa. Nós não estamos servindo a qualquer pessoa. Nós estamos servindo a santidade em pessoa. E isso é imensamente importante para a vida da igreja. Parece que a igreja ela deixa solta algumas questões acerca de Deus e nós precisamos ressaltar essas questões. Tudo isso está na palavra do Senhor, irmãos. É daí que vem a necessidade de estudar a palavra. Estudando a palavra, nós vamos conhecer um pouco mais de Deus. Conhecendo um pouco mais de Deus, nós vamos ser aperfeiçoados pela sua palavra e pelo seu Espírito. Aí, nessa ideia de entrega, nessa ideia de consagração, o texto vai mencionar algumas coisas que vão nos entregar a Deus. O que é que vai nos entregar a Deus? Obedecer os decretos do Senhor, mas para obedecer os decretos do Senhor, para obedecer a palavra do Senhor, o texto é bem claro. Obedeçam os decretos do Senhor e pratiquem-nos. É impossível obedecer sem praticar. Não é assim? Fabiana, seja muito bem-vinda, nos acompanhando lá de Agrestina. Irmã Riso, seja muito bem-vinda também. Então, irmãos, como é que nós decidimos, voltando ao raciocínio do texto, obedecer a algo se nós não nos dedicamos à prática desse algo? Então o texto ele vai ser bem incisivo aqui. Obedeçam aos decretos do Senhor, mas pratiquem-nos. Mas Deus ele não abre o precedente no texto. Ele vai dizer que mesmo que a gente se consagre, mesmo que a gente obedeça a palavra, mesmo que a gente pratique essa palavra, ele é imensamente claro, irmãos. Veja no finalzinho do texto. Eu, o Senhor, que os santifico. Eu sou o Senhor que santifica os meus. Eu sou o Senhor que santifica a igreja. Cristo também não abre precedente para isso quando ele faz a oração sacerdotal lá em João 17. Ele vai rogar ao Pai que o Pai santifique os seus. E ele vai dizer que essa santificação vem por intermédio da palavra. Mas mesmo a santificação, vindo por intermédio da palavra, que é a verdade, ele não vai dizer santifiquem-se vocês mesmos. Ele vai rogar ao Pai para que o Pai santifique a igreja. Por quê? Porque o processo de santificação é algo que é inerente do próprio Deus para o humano. Vem do divino para o humano, não vai do humano para o divino. Nós precisamos acabar com essa corrente teológica que categoriza, irmãos, a santificação como um processo meramente humano. É impossível a qualquer pessoa na face da terra santificar-se por si mesma. Nós não temos condição para isso, irmãos. Por quê? Primeiro, porque nós somos limitados. A ideia de santificação vai exigir de nós ilimitações. Nós não temos essas ilimitações. Nós somos seres limitados. Nós somos seres falhos.
né? Segundo, porque a natureza pecaminosa habita em nós. Então, essa ideia de perfeição não existe, já que nós temos a natureza pecaminosa. Nós temos o bem e o mal dentro de nós, nós temos o certo e o errado dentro de nós. Então, em algum momento, nós vamos pender para o outro lado. E terceiro, porque a ideia de santificação deve partir de cima. Então, se a ideia de santificação deve partir de cima, obviamente ela deve vir de Deus para nós, e não de nós para Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a principal aula de hoje. Por quê? Porque na aula da semana passada nós começamos a trabalhar um pouquinho com os irmãos o que não seria santificação. Nós trabalhamos 5 aspectos com os irmãos do que não seria santificação, mas de forma resumida esses aspectos eles envolvem 3 coisas, irmãos. O que não é santificação em hipótese alguma, mas a igreja brasileira sofre com esses problemas. Não é santificação, vã religiosidade. Aquela ideia de que a minha roupa me santifica, aquela ideia de que o meu cabelo me santifica, aquela ideia de que a minha maquiagem me santifica, de que a minha linguagem eloquente me santifica, a ideia de que o meu conhecimento de teologia me santifica, o que Paulo vai chamar de aparência de santidade, mais que de santidade não tem nada. É aquilo que Cristo vai chamar de sepulcro caiados, pessoas secas, que não tem nada para oferecer, a não ser a aparência. É o que nós chamamos na teologia de estética espiritual. São pessoas que nós olhamos que aparecem, que aparentam ser, mas não são. E isso é um perigo na vida da igreja, irmãos, porque nós estamos criando uma geração de aparência. Nós estamos criando uma geração que parece ser o que não é. E isso eu vou dizer aos irmãos que é um perigo imenso, porque a reforma ela vivia nesses princípios de aparência de santidade. E a reforma ela foi imensamente necessária por conta disso. Porque parecer ser santo não significa ser santo. Parecer ser algo não significa ser algo. Isso a gente usa muito esses princípios quando a gente está comprando alguma coisa no mercado, né, que tem aquela marca mais barata, tem aquela marca mais cara. E a gente olha assim, mas parece com essa, mas parece, mas não é. Então a gente precisa deixar de parecer e começar a ser. Eu lembro que eu mencionei com os irmãos semana passada que a nomenclatura cristã é uma nomenclatura muito séria, porque ela nos foi dada pelo fato de nós nos parecermos com Cristo. Então, se nós dizemos que nós somos parecidos com Cristo, nós precisamos ser parecidos com Cristo. Primeiro que a Escritura vai nos dizer que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Então, se nós atestamos uma coisa, nós devemos compactuar com aquilo que nós atestamos. Ninguém colocou uma faca no nosso pescoço e pediu para a gente sair por aí dizendo que nós somos cristãos. E eu acho que se acontecesse seria o contrário. Colocaria uma faca em nós para nós dizermos que não somos cristãos. Então, se nós assumimos um comprometimento com a Escritura Sagrada, assumimos um comprometimento com o Evangelho, assumimos um compromisso com Deus, então nós não temos o privilégio de parecer. Nós temos a obrigação de ser. Então, nós precisamos testificar aquilo que nós falamos. Isso se dá de 2 formas. Isso se dá pelo estudo da palavra e pela vida prática. Não adianta a gente querer fazer isso só pela vida prática. Essa ideia de que o meu testemunho fala quando eu estou calado é mentira. É mentira. Irmãos, acaba com esse negócio, viu? Ah, não, eu preciso entrar nos cantos e eu não preciso falar não, para todo mundo saber que eu sou crente, não. Porque pelo meu comportamento todo mundo vai saber o que eu sou. Isso pode ser estética espiritual. Isso pode ser vã religiosidade. Você pode entrar no lugar, no caso de uma mulher, ela pode estar vestida com armadura e a mente dela pode estar preenchida totalmente de sensualidade. E isso vai ser evidente na vida dela. O homem ele pode entrar no lugar, ele pode estar vestido de terno e gravata, a gravata pode estar sufocando a garganta dele. E a mente dele pode estar imensamente corrompida. O coração pode estar cheio de ódio, cheio de ira, cheio de raiva. O corpo dele pode estar pegando fogo em um outro sentido. Então, irmãos, isso é só aparência de santidade. O que a Escritura vai dizer é que isso não tem nada a ver com santidade. Não é santificação. Não tem relação com o processo de santificação isso. O apóstolo Paulo vai combater isso de uma forma muito assintosa. Na carta de Filipenses ele vai combater, na carta de Colossenses ele vai combater, nas cartas da igreja de Corinto ele vai combater essas questões também. Ele vai tentar trabalhar com a igreja, que a igreja não precisa parecer ser santa. A igreja ela precisa ser santa. Algumas igrejas parece que elas estão parecendo querer ser santas, para ser um diferencial na sociedade. Irmãos, nós somos um diferencial na sociedade, não pelo fato da gente andar de calça, de blusa, de short, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós somos um diferencial na sociedade porque nós vivemos que a sociedade não adora, do contrário que a sociedade odeia.
Nós vivemos pautados num conjunto de regras, a Escritura Sagrada, que a sociedade não tem conjunto de regras. Embora cada país tenha sua Constituição, a sociedade não está nem aí para a Constituição. Nós temos uma Constituição acima da Constituição Nacional, que é a Constituição Divina, a Palavra de Deus. É por isso que o povo de Deus é um povo diferente na sociedade. Não é pela roupa que a gente veste. Porque se a gente pega a igreja de Atos, todo mundo era igual. Todo mundo andava de túnica. Não tinha esse negócio, não. O pessoal de fora da igreja anda com a túnica rasgada, mais curta. O pessoal de dentro da igreja anda com a túnica longa. Não tem isso. É túnica. É a roupa mesopotâmica. Todo mundo andava com a mesma coisa. Quem era soldado andava com armadura. Quem não era andava dessa forma. Ô irmão, e por que Paulo vai trazer algumas especificações para mulheres com relação à prostituição? As prostitutas andavam de uma forma diferente. Aí Paulo orienta para que as irmãs da igreja não sejam confundidas com as prostitutas. Aí é um princípio só de separação. E isso vai servir para a gente? Vai. É óbvio que quem é do céu sabe se vestir. Irmãos, então é óbvio que as irmãs da igreja não vão andar de qualquer forma. Os irmãos da igreja não vão andar de qualquer forma. Mas isso não atesta a nossa santificação. Tá ok? Relembrando também que não é santificação a famosa síndrome da perfeição. Eu achar que eu sou santo não significa que eu vou ser. Tem uma coisa bem diferente aí. Tem uma lacuna bem grande aí, irmãos, que eu acho que a gente precisa dar uma observada. Irmão Jailton, seja muito bem-vindo também, varão. É um prazer mais uma vez ter o irmão aqui conosco. Esse estado de perfeição, irmãos, ele pode ser criado em nós de duas formas. Ele pode ser criado pela nossa mente. A nossa mente, ela tenta anular aquilo que é o princípio da Escritura e convencer que nós estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. E eu digo aos irmãos que nós nunca fazemos mais do que a nossa obrigação. É uma coisa inerente do ser humano. O ser humano ele faz aquilo que ele é obrigado a fazer. Ele não faz mais do que a obrigação dele, não. A gente que usa essa justificativa, né? Parece que a gente está querendo adquirir um créditozinho com Deus, né? Para quando a gente pecar, a gente ter crédito com ele. Mas, Senhor, eu oro tanto, então eu pequei agora, me dê uma desculpinha aí. Senhor, mas eu leio tanto a tua palavra, então eu pequei agora, então releve aí. Não, irmão, ninguém ganha crédito no céu, não, viu? Esse crédito não vai sendo acumulado, não. Não é uma corrida que a gente está somando ponto, não. Até porque essa corrida já se encerrou. Não é assim? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ou seja, a ideia dessa corrida não existe. Ele já venceu a corrida por nós e hoje o que é que ele faz? Ele carrega a gente nas costas para a gente completar a caminhada. Mas essa corrida não existe mais, essa disputa não existe mais. Nós estamos aqui apenas sendo aperfeiçoados para chegar ao final da caminhada. Mas isso aí é uma ação direta dele nas nossas vidas. Esse estado de perfeição que alguns crentes acham que estão é mitológico, é mentira. Eu lembro aos irmãos que eu estava conversando com um amigo meu uma vez e ele me disse, mas tu não consegue passar 15 dias sem pecar, não? Depende da sua concepção de pecado. Porque eu acho que só em falar isso aí a gente já está pecando aqui agora. E ele, não, mas eu consigo passar 15 dias sem pecar. Aí depende, porque parece que a gente tem a ideia de pecado como matar, roubar e adulterar. Se for isso aí, eu consigo passar 15 dias sem fazer isso aí. Eu consigo passar até mais tempo, né? Porque ninguém vai viver adulterando todo dia, ninguém vai viver roubando, ninguém vai viver matando. Então isso aí a gente consegue facilmente. Mas a concepção do pecado é essa mesmo? Aí eu lembro que ele tinha moto, né? Ele tem ainda, hoje em dia. Aí eu disse, tu consegue passar 15 dias sem passar um sinal vermelho nessa moto? E lembrando aos irmãos, passar sinal vermelho antes de 10 da noite, depois de 10 da noite, independente da hora, é pecado. Transgressão das leis humanas. Transgressão das leis humanas ou, obviamente, transgressão da lei de Deus. Pecado. É porque a gente quer colocar pecado grande, pecado pequeno, pecado isso, pecado para aquilo. Nós não estamos falando de pecados para a morte. Nós estamos falando do conceito de pecado. O conceito de pecado é o conceito de desobediência. Eu não desobedeci? Desobedeci e pequei. Simples. Então como assim eu consegui passar 15 dias sem pecar? Essa ideia desse estado de perfeição é mitológico. Ou seja, não é santificação achar que eu vivencio um estado de perfeição. É impossível. Tá certo, meus irmãos? E também não é santificação o processo meramente humano. Não somos nós que decidimos quando começa a santificação. Não somos nós que decidimos em que parte nós estamos do processo de santificação. E não somos nós que vamos completar esse processo de santificação. Tudo isso é feito pelo Senhor nas nossas vidas e tudo isso tem muita relação com a atuação de Deus na nossa vida, meus irmãos. Então qual é o objetivo da nossa aula de hoje realmente? O objetivo da nossa aula de hoje é determinar o que é santificação, não mais o que não é. O irmão Jailton está falando aqui, pode estar se referindo a um pecado específico, um vício dele. A nossa conversa é uma conversa teológica.
irmão Jair, tendo uma conversa justamente nessa premissa da santificação. E eu lembro bastante dessa conversa porque ficou muito evidente para mim essa questão de permanecer sem pecar. Nós conseguimos fazer isso, irmãos, mas não na proporção que nós achamos que conseguimos. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. O apóstolo Paulo tem uma frase que eu gosto muito, né? Aquele que pensa que está em pé, vigie para que não caia. Não é o que está em pé, não. Porque o estado do crente, na concepção de Paulo, nunca vai ser de pé, sempre vai ser prostrado, sempre vai ser de joelho, sempre vai ser abaixo de Cristo. Então aquele que pensa que está em pé, vigie para que não caia. Porque estar em pé é algo muito complicado diante de Deus. Muito complicado. Mas a melhor posição que nós podemos estar é prostrado ou adorando. Não é prostrado caído no pecado, não é prostrado ou adorando. Adorando Deus, vivenciando a experiência da vida cristã. Isso é prazeroso para o crente. Vão ter momentos difíceis inúmeros. Cada um tem os seus. Cada um tem o seu momento ruim. E a gente pode até dizer que cada um tem o seu estado de podridão, porque tem mesmo. Eu acho interessante, né, que alguns irmãos usam de forma desmedida essa afirmação. Eu comentei semana passada também. Mas Deus conhece o meu coração. Cuidado. Isso é uma das grandes problemáticas da Escritura, porque Deus realmente conhece o nosso coração. Dizer isso, irmãos, é atestar um juízo gigantesco para a nossa vida. Eu estou reconhecendo com a minha boca, o meu intelecto, eu processei para falar isso aí, que Deus ele conhece o íntimo do meu coração. Então, se ele conhece o íntimo do meu coração, ele conhece tudo o que está dentro do meu coração. Ele não vai relevar nada, não. Ele vai levar em consideração tudo o que está malocado ali dentro do meu coração. Então, isso deve ser bem reparado pelas nossas vidas. Parece que a gente não presta muita atenção nisso ainda, mas a gente deve prestar bastante atenção nisso. Tá bem, meus irmãos? Então, na nossa aula de hoje, eu separei aqui 5 aspectos que vão tentar resumir para a gente o que é, de fato, o processo de santificação. Em primeiro lugar, irmãos, o que vem a ser, de fato, a santificação? Primeiro, é uma ação iniciada por Deus, conduzida por Ele e concretizada por Ele. Só abrindo o precedente aqui, Fabiana está comentando aqui, não existe pecadão e pecadinho. Pecado é pecado. É assim que a Escritura atesta. Nós não estamos tratando aqui de uma aula de pecados para a morte, que isso é um assunto exclusivo da Escritura. Talvez em algum dia a gente comente isso com os irmãos. Mas a Escritura ela determina que toda desobediência é pecado. Então não existe algo que seja melhor ou pior. O irmão Marcelo, seja bem-vindo também, está nos acompanhando aqui. Uma Rejane está colocando aqui, ele esquadrinha nossos pensamentos. Está escrito no Salmo 139. Exatamente. Irmã Rejane, e eu vou mais além. Isso é uma afirmação do salmista no Salmo 139. Mas é uma testificação do que está escrito na Escritura. Que o Senhor nos conhece pelo fato de ter nos criado, ou seja, Ele sabe tudo que está em nós, e que o Senhor sonda os nossos corações pelo fato de Ele nos acompanhar ao longo da história. Então tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos ou pensamos em fazer ainda, Ele tem conhecimento. A sociedade hoje ela defende um Deus totalmente falido, porque a sociedade que defende Deus, que a grande parte da sociedade defende a não existência de Deus ou a existência dele, mas o fato de Deus não se relacionar com os seres humanos. Ele deixou os seres humanos da sua própria sorte. A sociedade, irmãos, ela defende um Deus hoje que, um exemplo, eu tenho um problema e eu tenho 5 opções para resolver esse problema. Deus, ele sabe que eu tenho problema e sabe que eu tenho 5 opções, mas ele não sabe qual opção eu vou escolher. Isso é mentira. A sociedade está falida nesse raciocínio. Deus, ele sabe que eu tenho problema, que algumas vezes pode ter sido até ele mesmo que ocasionou esse problema para me aperfeiçoar. Ele sabe todas as alternativas que eu tenho para resolver esse problema. Ele sabe qual alternativa eu vou decidir para resolver esse problema e ele vai me orientar a tomar decisão por essa própria resolução. Esse é o Deus que nós servimos. Porque se nós estamos falando de um Deus soberano, nós estamos falando de um Deus que controla todas as coisas. Nós dizemos no culto, né? Deus está rigorosamente no controle de tudo. Estar rigorosamente no controle de tudo é estar realmente no domínio de tudo. Nada passa das suas mãos. Então ele é esse Deus que nós servimos. Amém? O irmão Jair está comentando aqui que os estudos de terça e o da EBD estão se completando. Amém. Deus ele sabe como tratar a sua igreja, irmãos. E nós seguimos nessa premissa. Nós seguimos na premissa de que o Senhor é o Senhor da igreja. Nós somos apenas instrumentos dele que seguimos a sua vontade através de sua palavra. O que é santificação, irmãos? Santificação é uma ação iniciada por Deus, conduzida por Ele e concretizada por Ele. Aqui no texto de Levítico, no Antigo Testamento, nós temos a comprovação
7, mas ao longo do Novo Testamento nós vamos ter várias comprovações disso. O apóstolo Paulo, na carta de Filipenses, ele vai trabalhar muito essa questão, né? Que ele vai trabalhar com a questão de que aquele que começa a boa obra é aquele que aperfeiçoa a boa obra. E aí no capítulo 1 ele vai estar dando algumas orientações à igreja de como a igreja ela pode participar desse processo de santificação, ela pode vivenciar esse processo de santificação. Mas ele deixa claro, antes de dar essas orientações, que o processo de santificação é iniciado por Deus. Não sou eu que decido me santificar. Esse desejo não vem de mim. Por quê? Porque o meu desejo é não me santificar. Esse é o problema. A gente fala muito, né? E eu acho interessante, em culto de casais eu vejo os homens, irmãos, é uma macheza mesmo que a gente tem, né? Vamos usar esse termo. Ah, Adão, rapaz, vamos usar um termo bem popular nordestino. Adão, cabo safado daquele, não foi irresponsável. Se fosse eu no lugar de Adão, meu irmão, preste atenção numa coisa. Se fosse você no lugar de Adão, tinha feito a mesma coisa, talvez até pior. Aí as irmãs, né, e até alguns homens também, têm esse preconceito que a gente sabe que tem a questão ideológica dentro da igreja e existe. Ah, mas Eva, rapaz, Eva estava ali e Eva foi uma mulher desatenta, Eva foi uma mulher... e Eva isso, e Eva aquilo, e Eva aquilo outro. E mete o cacete em Eva, né? Minha irmã, se fosse você no lugar de Eva, teria feito a mesma coisa. Meu irmão, se fosse você no lugar de Eva, teria feito a mesma coisa. Tá certo? Que isso fique bem claro. Irmão, se fosse eu no lugar de Davi, teria feito a mesma coisa. Se fosse eu no lugar de Sansão, teria feito a mesma coisa. Tá certo? Não venha com essa falsa religiosidade, essa falsa erudição, essa falsa modéstia, essa falsa humildade, dizendo que você é melhor do que ninguém. Não, porque ninguém é melhor do que ninguém aqui, tá certo? Essa ideia de exaltação dentro da igreja não existe. Até porque moral dentro da igreja só tem uma pessoa que tenha, Cristo. Ninguém mais tem moral dentro da igreja, nem a figura pastoral. A gente tem até problema, né? Que a gente enxerga a figura pastoral como uma figura belíssima. Uma figura, lembrando meu antigo pastor José da Manso, uma figura sacrossanta. Todo mundo pode pecar dentro da igreja, menos o pastor. Lembra que o pastor é humano também, viu? Tem falibilidades também, tem limitações também, peca também, como qualquer outra pessoa na face da terra. Não deve. Mas não é só o pastor que não deve. O pastor não deve, o filho do pastor não deve, a esposa do pastor não deve, mas o diácono também não, o evangelista também não, o presbítero também não, e o membro também não. Ninguém deve pecar dentro da igreja. Seu George, seja bem-vindo. Muito bom ter o irmão aqui conosco também nessa manhã. A irmã Jane está comentando aqui o pecado da mentira, que é um que a gente não consegue se livrar, né, irmã? A gente considera mentira aquilo que é prejudicial ao outro. Mas existe alguma mentira que não seja prejudicial? Toda mentira é. É claro que nas suas devidas proporções, mas é prejudicial. Eu acho interessante a mentira de Sara, né? Ela achou que não ia ser prejudicial em hipótese... A mentira de Abraão, né? Ele achou que não ia ser prejudicial. Em hipótese alguma. Ah, não, mas a gente está só tentando omitir aqui. É para a preservação da minha família. É para a segurança da gente. Porque se a gente disser que ela é minha esposa, a gente vai ser morto aqui. E ele não disse que ela era esposa, mas sobreveio uma praga sobre o reinado ali. Então Abraão ele mente para se safar, mas prejudica o reino. Às vezes a gente tem essa condição na nossa mente. Ah, não, eu vou mentir para me salvar, né? Para proteger minha casa, para proteger meu emprego, para proteger isso aqui, isso aqui, isso aqui. E a gente prejudica a vida do outro. Isso é pecado também, viu, irmãos? Não tem nada a ver com o processo de santificação isso aí não. A gente está rompendo o processo de santificação quando nós fazemos isso. Ou seja, santificação é uma ação iniciada por Deus, encabeçada por Deus. Começa por Ele, vem dele. Cristo vai deixar isso bem claro, né? Lá em João 8. Esse interior fluir um rio de água viva. A gente não pode fluir rios de água viva sem ir a Ele. A gente só vai fluir rios de água viva quando a gente estiver conectado com Ele, ligado com Ele. Ele é a videira, nós somos os ramos. Nós precisamos estar conectados na videira para que nós possamos frutificar. É possível dar fruto sem estar conectado na árvore? Não. Não existe nenhuma árvore que dá fruto sem conexão. É impossível. Não existe isso. Tá bem? O irmão Jair está falando aqui, e a mentira de Raabe beneficiou, mas teve o seu prejuízo também de forma, a gente pode dizer assim, histórica. Porque se a gente diz que não teve, a gente compactua com a ideia da mentira. Então Deus não compactua com a ideia da mentira, irmãos, em hipótese alguma. É óbvio que Ele conduz as circunstâncias para que tudo aconteça para a sua própria glória, mas Ele não compactua com nenhuma dessas ações. Tá bem? A gente pode pegar até dentro dessa premissa de Raabe aí, a gente pode pegar a premissa do adultério de Davi, que Cristo vem da descendência de Davi com Batseba. Cristo não vem de Salomão? Salomão é o filho do adultério. Lembra que Batseba não era esposa de Davi. Assim, teoricamente ela virou esposa de Davi porque Urias morreu, né?
Mas que casamento é esse aí, irmãos? Que Davi mata o marido da mulher, depois casa com a mulher do marido que ele mesmo matou e agora ela vira esposa dele. É bem complicado, né, isso aí, pra gente entender que Cristo veio disso aí. A Escritura tem algumas prerrogativas que são do próprio Deus. E não cabe a nós questionar, porque se nós questionamos a Deus, ele perde a sua posição de Deus. Não é assim? Nossa irmã Marisete, seja bem-vinda, Marisete. Minha macaxeira que não sai, não é? Uns 2 anos já devendo minha macaxeira, rapaz. Tô cobrando aqui, viu, publicamente, irmãos, para ver se ela me dá. Seja muito bem-vindo nessa manhã. Continuando, irmãos, essa ação que é iniciada por Deus no processo de santificação, nós entendemos que ela é iniciada por Ele, mas ela também é conduzida por Ele. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade em nos consagrar, na parcela de responsabilidade em obedecer, a parcela de responsabilidade em praticar. Mas tudo isso só é feito porque o Senhor trabalha no nosso coração, o Senhor trabalha na nossa mente e o Senhor trabalha no nosso corpo. A Bíblia deixa claro isso, o profeta de Isaías ele vai trabalhar muito essas questões também, porque ele vai dizer que o nosso pecado nos distancia do Senhor. E quando nós não estamos realmente pecando, nós estamos mais conectados com Deus. Essa conexão vai partir do quão nós nos dedicamos, do quão nós nos doamos a Deus. E essa doação a Deus passa pela palavra. Mas eu acho interessante que alguns irmãos, eles acham que tem uma conexão imensa com Deus porque eles têm uma boa vida de oração, mas não tem nenhum contato com a Escritura. É incrível, viu? O fato de você ter uma vida de oração, meu irmão, não transforma você num super crente, não. Porque orar é algo normal da vida cristã. Não existe cristão que não ora. Então, a oração é algo normal da vida cristã. Você não é melhor do que ninguém porque você ora. Tá bem? Agora, também, em contrapartida, é necessário a correlação com a Escritura Sagrada. Eu preciso me dedicar à leitura da Escritura Sagrada, mas tendo em vista a prática daquilo que eu leio. Não só uma leitura mecânica, uma leitura teórica, porque eu não sou só um estudante de teologia, eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus. Como servo de Deus, eu preciso da orientação divina, da orientação espiritual que vem da palavra de Deus para a minha vida. Então eu não posso pegar esse livro aqui e ler ele como eu leio um livro mecânico. É como eu leio um livro acadêmico. Ele não é só um livro acadêmico, ele também é um livro acadêmico, porque a Escritura abre o nosso entendimento, ela trabalha no nosso intelecto, mas a Escritura é um livro divino, revelação de Deus para a vida humana, irmãos. Então aqui estão contidas as palavras de Deus para salvação, para transformação, para regeneração. Para conexão com essa palavra. Ô irmão Clésio, então o irmão está dizendo que eu devo ler mais do que orar? Não. Eu estou dizendo aos irmãos que na proporção que eu leio, eu oro. Entenderam agora? Eu não tenho que ter só a vida de oração ou mais vida de oração e menos leitura da palavra. Eu não tenho que ter só a leitura da palavra e menos vida de oração. É uma correlação, irmãos. É aqui que nós chamamos de tripé dentro da igreja, né? Eu oro, eu leio a palavra e juntando essas duas coisas eu adoro. E aí eu consigo adorar como um verdadeiro adorador. O adorador que adora em espírito e em verdade. O adorador que está tratado de dentro para fora. E que ele consegue colocar para fora aquilo que está realmente dentro de si. É um princípio mental, realmente é um princípio psicológico. Que aquilo que nós absorvemos, nós vamos processar e nós vamos colocar para fora. Numa roda de conversa, se eu absorvo pornografia, eu vou processar na minha mente pornografia, o que é que eu vou colocar para fora? É normal, pornografia. Mas se eu absorvo a palavra de Deus, se eu processo essa palavra de Deus aqui na minha mente, o que é que eu vou colocar para fora, irmãos? Eu vou colocar para fora a palavra de Deus. Eu vou ser um ser transmissor da palavra de Deus. E isso vai facilitar demais a nossa vida no processo de santificação. Amém, meus irmãos? Então esse processo ele é conduzido pelo Senhor. O Senhor coloca em nós o desejo de orar, o Senhor coloca em nós o desejo de ler a palavra, o Senhor coloca em nós o desejo de lutar contra o pecado, o Senhor coloca em nós o desejo de ser aperfeiçoado cada dia mais pela sua palavra. Amém, meus irmãos? Irmã Sabrina, seja muito bem-vinda também nessa manhã. Continuando, irmãos. Então, em primeiro lugar, o processo de santificação é algo que vem de Deus, é conduzido por Deus e é concretizado por Ele. Quem é que vai decidir quando nós estamos prontos ou não? O próprio Deus. Ele é quem vai nos decidir como
quando é que nós realmente estamos prontos para partir para a vida eterna. O Jailton está perguntando aqui como orientar um cristão que tem dificuldade para ler. Irmão Jailton, a gente vai ter que orientar essa pessoa no sentido dela batalhar contra ela mesma. E isso é uma batalha séria na nossa vida. Primeiro que a sociedade brasileira ela não é construída em cima de uma educação voltada para a leitura. A sociedade brasileira tem dificuldade com leitura, e é uma dificuldade séria. Vem dos primórdios, né, que a gente conta a questão do analfabetismo também. Muitas pessoas não foram dadas à leitura no seu contexto inicial de vida, precisaram trabalhar muito cedo, cresceram totalmente desconectadas desse universo da leitura. E em segundo lugar, a gente tem uma questão cultural dentro da própria igreja que a gente acha que a leitura ela vai prejudicar. A gente acha que o conhecimento bíblico de alguma forma pode prejudicar. Então como é que a gente pode orientar um cristão que tem dificuldade para ler? De duas formas. Primeiro, se a problemática dele é dificuldade com a leitura por questão do analfabetismo, hoje nós temos ferramentas abençoadoras, irmãos. Deus foi muito bondoso com a humanidade e nos dotou de inteligência, nos dotou de intelectualidade, racionalidade. Então eu posso pegar aqui, eu tiro meu celular daqui, ou então eu posso pegar meu iPad aqui. Quem não tem, qualquer ferramenta que você tiver tecnológica na sua casa, você vai ter lá, Bíblia em áudio. Você escuta a palavra de Deus. Você não precisa ler a palavra de Deus hoje em dia. Tem muita gente que tem preconceito. Quem foi que lhe disse isso? É porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem não sabe ler vai ler como? Isso é um preconceito gigantesco do alto escalão da igreja, né? Os teólogos da igreja. Ah, não, Bíblia só serve para ser lida. Só presta para andar com Bíblia se for de papel. Não pode andar com Bíblia no celular não, que é pecado. Não pode andar com pornografia de celular, que é pecado. Mas Bíblia ande. Ande com todas as versões de Bíblia que você puder no seu celular. Não use uma só não. Use 2, 3, 10. Compare os textos. Estude. É melhor você usar o celular para estudar a palavra de Deus que você usar o celular para falar mal do seu irmão. Então estude a palavra de Deus no seu celular, realmente. Não tem problema nenhum com isso, meu irmão. A gente pode orientar nesse sentido, no sentido de analfabetismo. Se for uma pessoa que realmente não tem familiaridade com a leitura, a gente precisa orientar essa pessoa a romper a zona de conforto. Romper a zona de conforto é dedicar-se à leitura de forma gradativa. Eu leio um pouquinho hoje, amanhã eu leio um pouquinho. É uma batalha contra a própria carne? É, porque a nossa carne não gosta de ler. Então eu vou começando a ler aos poucos. Né? E essa leitura aos poucos, se realmente eu for um novo nascido, a gente vai colocar até nesses termos aqui, isso vai me despertar para querer estudar um pouco mais da palavra. Porque a graça do Senhor ela é irresistível. Não tem quem resista a graça de Deus. Pastor Maurício está comentando aqui, ó, eu mesmo tenho 10 versões de Bíblia no meu celular. Bem-vindo à turma, Pastor Maurício, que eu tenho tanto que tem dia que o celular nem abre direito, trava de tanto material que a gente tem no celular. Mas isso não é porque a gente é estudante de teologia, não, irmãos, é porque o crente precisa. Às vezes a gente está lendo um texto, a gente quer um comentário, a gente não está perto do pastor às vezes, então a gente precisa ter essa ferramenta também ao nosso alcance. A gente tem tanta besteira no celular, tem tanta coisa que é desnecessária no celular, por que a gente não pode ter a escritura sagrada no nosso celular? Eu não vejo problema nenhum nisso. É óbvio que o papel... Eu gosto de ter livros em papel, mas eu não tenho a dificuldade de ter material em PDF, em PowerPoint, em Word, em Excel, todo tipo de programa que tiver por aí, eu não tenho dificuldade não, irmãos. Quem tiver material pode me mandar também, não tem problema nenhum. Aceito e recebo, viu? Em nome de Jesus. Ganhei uns esses dias e achei muito bom ter ganhado material, que eu não rejeito ganhar nada não, meus irmãos. Não precisa, não, eu quero dar um livro ao irmão Clássico, tem que ser um livro físico. Mande em PDF, eu aceito, não tem problema nenhum. Viu? Irmãos, processo de santificação. Iniciado por Deus, conduzido por Deus e concretizado por Ele. Em segundo lugar, o que é santificação, meus irmãos? É uma relação íntima estabelecida com o novo nascimento. Em panos limpos, quem não nasceu de novo não participa do processo de santificação. Nossa irmã Maria Melo, seja muito bem-vinda. Deus abençoe. De onde é que a gente tira isso, irmãos? De toda a história da Escritura. Ô, irmão Clésio, mas no Antigo Testamento a gente não tem a menção de novo nascimento, não. No Antigo Testamento a gente tem a menção de povo de Deus. O povo de Deus que não participa daquilo que é prerrogativa de Deus no Antigo Testamento, não é considerado povo de Deus. Eu acho interessante isso, né? Eles precisavam se adequar ao estilo de vida do povo de Deus. Isso nós chamamos de novo nascimento.
Então, irmãos, é impossível enxergar o processo de santificação desacompanhado do processo de novo nascimento. Se eu nasci de novo, eu me santifico. Se eu não nasci de novo, é por isso que eu sou desleixado, é por isso que eu sou relaxado. Não coloque isso como um peso no seu coração, não. De forma alguma. É tempo de buscar o Senhor, irmãos. É tempo de se achegar ao Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Clame ao Senhor enquanto Ele está perto. Se você sofre alguma dificuldade, se você olha para a sua vida e você diz assim, eu não consigo me enxergar um cristão. Duas coisas podem estar acontecendo. Você pode estar desfrutando daquilo que era o sentimento do apóstolo Paulo, quanto mais ele fazia, menos ele achava que estava fazendo. E você pode realmente não encontrar em você evidência de salvação. Isso não significa que você não seja salvo. Isso significa que hoje ainda é tempo de buscar o Senhor, hoje ainda é tempo de se arrepender, hoje ainda é tempo de se entregar totalmente ao Senhor, porque Ele está aqui com a sua mão estendida para nos receber, independente de. Não precisa ser na igreja não, viu? Agora aí na sua casa. Você pode abrir o seu coração, você pode entregar a sua vida ao Senhor sem problema algum. Não tem problema. Deus não participa de protocolo, não. Não é aquele protocolo que a gente tem que levantar a mão na igreja e a gente tem que dizer, eu reconheço que eu sou pecador e eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador. Não, você pode fazer isso na sua casa. Agora, nesse exato momento que você está fazendo. A irmã Edileuza está perguntando aqui, Pastor Wesley, o que o senhor acha de um cristão substituir a Bíblia pelo celular e ao culto? Eu vou responder, já que a irmã perguntou ao Pastor Wesley aí, então ele responde a irmã. A irmã Regiane estava comentando aqui, a irmã Marlene, eu tenho pedido a Deus para me ajudar porque eu sou muito impaciente para ler e quando eu não consigo entender eu já paro. Persevere, irmã Marlene, não pare não. Leia com um dicionário do seu lado, quando estiver lendo alguma coisa, peça ajuda a mim, peça ajuda ao pastor Maurício, pastor Wesley, a algum dos presbíteros. Eu tenho certeza que a gente não vai lhe negar nenhuma orientação, a gente podendo, mas não pare de ler, porque a leitura é normal na vida do cristão, ela deve acontecer de forma rotineira na vida do cristão. A irmã Regiane comentou aqui também, sofro de angústia por não ter um hábito disciplinar de leitura. A senhora já identificou o problema, está mais fácil agora. Hábito disciplinar. Hábito disciplinar é algo que a gente vai tentar fazer constantemente até se tornar um hábito. Então é a tentativa. Vá tentando todos os dias. Ou então estabeleça, não quero ler todo dia, então vou ler 3 dias por semana. E o hábito. Depois que criar o hábito, aí a gente aperfeiçoa esse hábito. Os irmãos estão achando que a gente que estuda teologia, a gente também tinha esse negócio, vou ler todo dia, vou estudar todo dia. Não, irmãos. A gente precisa criar hábito. E criar hábito vai passar pelo que o nordestino chama de costume. A gente tem que ter o costume de fazer essas coisas. Então comece. Toda segunda-feira eu vou ler a Escritura. Amém. É um hábito seu. Aí depois da segunda, eu vou ler segunda, quarta e sexta. Aí eu não quero ler só segunda, quarta e sexta. Eu estou gostando desse negócio aqui, então eu quero ler segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí eu começo a gostar mais, que aí vai muito do seu próprio hábito. Eu quero ler todo dia, domingo a domingo. É uma prerrogativa muito particular, muito sua. O que a gente está dizendo aos irmãos não é que a gente obrigatoriamente precisa ler todo dia. Seria bom se a gente fizesse isso todos os dias, porque nós precisamos da palavra do Senhor para nos orientar todos os dias. Mas se eu não consigo ler todos os dias, eu não posso ficar desconexo da palavra de Deus. Eu tenho que estar conectado com ela. Para estar conectado com ela, eu preciso ter apreço por ela. Tendo apreço por ela, aí eu me relaciono com a palavra de Deus. Então vamos estabelecer, vamos criar ali um protocolo, realmente, porque a gente é muito protocolado. O ser humano ele é protocolado. Então vamos estabelecer um calendário de leitura aqui. Eu não vou indicar esses calendários de leitura bíblica constante da palavra. Então, irmãos, leitura constante da palavra, para mim, ela existe de Gênesis a Apocalipse. Eu não sou desse negócio. Comece lendo os evangelhos. E eu digo aos irmãos com a experiência de 10 anos estudando teologia. Bíblia se lê de Gênesis a Apocalipse. Bíblia se lê do começo para o final. Porque nós precisamos do conhecimento do Antigo Testamento para interpretar o Novo, de forma correta. Então, para mim, Bíblia só se lê de uma forma. Do começo para o fim. Quem lê de outra forma, eu respeito, não tenho problema nenhum. Tá bem? Tenho aqui os irmãos estão comentando, o pastor está começando aqui. Edileuza. Não, Clés, essa é minha amiga de Maceió, ela não conhece você e o Wesley. Então eu pensei que era a irmã Edileuza lá da igreja, eu confundi. Ela perguntou aqui o que é que a gente acha de o cristão ir para o culto e levar o celular ao lugar da Bíblia. Irmãos, existem 2 interpretações aí. Primeiro, eu não vejo problema em levar o celular para o culto no lugar da Bíblia.
Mas eu acho complicado usar o celular na hora do culto. Por quê? Porque nós somos tendenciosos. Estamos ali com a Bíblia, mas o celular é uma ferramenta muito minuciosa que a gente opera com muita facilidade ali. Eu estou lá no culto, né? E puf, toquei o WhatsApp, puf, toquei Instagram, puf, toquei Facebook, puf, toquei Tinder e por aí vai os toques do celular que tem por aí. Então eu estou ali no culto e eu não estou conectado com o culto. E no culto, irmãos, nós precisamos estar conectados com o culto. Então no culto eu oriento aos irmãos que se você esquecer a sua Bíblia física, aí você use a do celular, que eu não acho louvável que o irmão esqueça a Bíblia. Mas caso você não esqueça, no culto, preze pelo uso do papel para concentrar a nossa atenção no papel. No papel, a gente tem dificuldade de concentrar a atenção. Agora, alguns irmãos podem até perguntar, né? Ô, irmão Clésio, mas eu já vi até o irmão no púlpito pegando o celular. E pego mesmo, viu, irmão? Sabe por quê? Porque eu estou lá com a minha Bíblia e ela só tem uma única versão. Eu uso a versão NVI, não escondo para ninguém. Então eu pego o celular realmente, por quê? Porque eu vou acompanhar outras versões. Eu quero ter um entendimento um pouco mais claro do texto e qualquer irmão pode fazer isso dentro da igreja. Eu não vejo problema. Se você pegou seu celular para fazer uma correlação com a palavra de Deus, não vejo problema nisso não, viu? Alguns irmãos até já falaram comigo uma vez. Eu lembro que eu estava em cima do púlpito uma vez e um irmão chegou perto de mim e disse: mas e se alguém que está lá embaixo olhar para você e ver você mexendo no celular? Aí eu disse: seu irmão vai ter a interpretação que ele quiser, porque eu não mando na mente do irmão, não. Eu não tenho como conhecer o que está na mente do meu irmão, não. Eu tenho como conhecer aquilo que está na minha mente e no meu coração. Então isso eu sei. Eu peguei o meu celular para fazer uma correlação com a Escritura. No meu culto, eu estou preocupado com o meu culto. No meu culto, eu estou preocupado com a minha adoração a Deus e com a minha conexão com Deus. Eu não estou preocupado com o que o meu irmão está pensando. Não estou preocupado com a conexão do meu irmão com Deus. Eu estou preocupado com a minha conexão. Porque culto é assim, irmãos. Culto é individual. Ele é coletivo para o corpo de Cristo, mas o meu culto ele é particular, é meu. É íntimo. Então eu estou preocupado comigo no culto, não estou preocupado com ninguém não. Para mim tanto faz se o irmão está levantando a mão ou se o irmão não está. Nem fede nem cheira para mim. Eu estou preocupado comigo no culto. Tá bem, meus irmãos? Então, o que é santificação? É uma relação íntima estabelecida com o novo nascimento. Se eu não nasci de novo, eu não participo do processo de santificação. Isso é bem claro na Escritura. Tá bem, meus irmãos? Ela colocou aqui, muito bem, plenamente eu concordo. A irmã Regiane comentou aqui também. A irmã Marlene, amém, meu amado. De vez em quando eu sempre faço algumas perguntas ao pastor Maurício. Faça mesmo. O pastor serve para responder perguntas, pastor. Irmãos, em terceiro lugar, para a gente continuar, que a hora está correndo aqui, que eu nem vi. Nós só temos 12 minutos aqui para encerrar. Em terceiro lugar, santificação é uma prerrogativa para ver a Deus. Eu acho imensamente interessante a colocação do autor aos Hebreus. Eu penso da seguinte forma, né? Se nós estamos dentro da igreja, se nós nos comprometemos a viver esse evangelho, e nós estamos ali na igreja, nós não estamos na igreja primeiro porque nós temos medo do inferno. Nós não estamos na igreja porque nós queremos ver o céu. Eu acho que se nós estamos na igreja é porque nós queremos ver Deus face a face. Nós queremos desfrutar da presença dele. Eu estou falando de mim, eu acho que eu estou falando dos irmãos também. Eu quero ver a Deus, eu anseio, irmãos, com esse dia que eu possa ver Deus face a face. Eu digo aos irmãos que eu já sonhei com esse momento. É óbvio que qualquer imaginação que a gente tiver com a pessoa de Deus é uma imaginação realmente da nossa cabeça. Nós não temos como descrever Deus na sua totalidade, mas eu quero ver a face de Cristo, irmãos. E o autor aos Hebreus ele vai categorizar ali, né? Sem santificação é impossível ver o Senhor. O pastor Maurício está comentando aqui, né? Eu mesmo, quando dá pregação a qualquer irmão, eu vou conferindo verdade por verdade também na minha versão interlinear. Também não me preocupo com ninguém ao meu redor, não. Eu não vejo necessidade de se preocupar. É normal, irmãos. Se nós temos as ferramentas tecnológicas, vamos usar. A irmã Edileuza colocou: obrigado, pastor Maurício, por me identificar e não me confundir com a Edileuza Hilário. Amém, minha irmã. Deus abençoe e perdão aí pela confusão. Mas, irmãos, em terceiro lugar, santificação é uma prerrogativa para ver Deus. O autor dos Hebreus ele deixa bastante claro. Sem santificação é impossível ver ao Senhor. O Novo Testamento ele traz 3 categorizações, né, para poder ver ao Senhor. O Sermão da Montanha, Cristo vai falar uma delas. Ele vai dizer: bem-aventurados os limpos de coração, esses verão a Deus. Então, se eu não tenho meu coração limpo, eu não posso ver Deus.
Isso é a primeira prerrogativa do Novo Testamento para ver o Senhor face a face. É necessário limpar o nosso coração. E para ter o nosso coração limpo é necessário passar pelo processo de santificação. Quem não passa por esse processo, irmãos, tem um coração cheio de amargura. Cheio de raiz de amargura, né? Todos os hebreus vai trabalhar essa questão também. Então, se você tem alguma problemática com o seu coração, é necessário limpá-lo nessa manhã. Eu digo aos irmãos que é necessário limpá-lo urgentemente. Porque nós não sabemos o momento que Cristo vai voltar e nós precisamos estar com o coração limpo, irmãos. Coração leve, não tem? É o que diz a canção, né? Coração regenerado, coração transformado, coração disposto a servir ao Senhor e a obedecê-lo. É esse coração que Cristo quer para ele, esse coração que vai poder ver ele face a face. Então, se existe alguma problemática no nosso coração, é necessário resolvê-la nessa manhã. Ô irmão Clésio, mas a minha problemática é com um irmão meu que eu não vejo há 30 anos e faz 30 anos que eu estou intrigado dele. Eu tenho dificuldade para resolver essa situação. Meu irmão, sai da sua zona de conforto. Tome a atitude e resolva isso nessa manhã, nesse exato momento. Não guarde não. Talvez a gente nem termine essa aula e o Senhor volte para nos buscar. E eu creio que você quer ver o Senhor. Então, se você quer ver o Senhor, problemática dentro do seu coração, resolva isso o mais rápido possível. Siga a orientação da Escritura. Se você tem um problema com o seu irmão, não bote nem sua oferta no gasofilácio. Deixa ela lá de ladinho, resolva com o seu irmão, volte, pegue sua oferta e coloque dentro do gasofilácio. Mas eu vou lembrar uma frase que uma irmã me disse há um tempo, dentro da igreja. É uma irmã que eu tenho um certo apreço por ela. Ela disse que nós precisamos servir ao Senhor com o nosso coração leve. Porque o nosso Deus não é Deus de fardo. E eu digo aos irmãos isso com muita seriedade. Irmãos, existem alguns irmãos dentro da igreja que estão servindo ao Senhor cheios de fardos. Lembre disso nessa manhã. O nosso Deus, o Deus que é santo, o Deus que nos santifica, Ele não é Deus de fardo, não. Ele é Deus de leveza. Tá bem? Então sirva ao Senhor com o coração leve. É impossível ver ao Senhor se o nosso coração não estiver limpo. No Evangelho de Lucas, nós vamos ver a segunda prerrogativa, irmãos, para ver ao Senhor. Se não me engano, é Lucas 14. Aquele que não renunciar, não verá o reino de Deus. A renúncia ela também está dentro do processo de santificação. É impossível participar do processo de santificação se eu não tenho condição de renunciar. Ô irmão, e o texto está falando ali de renunciar o quê? Renunciar ao mundo, renunciar à carnalidade, renunciar a dinheiro? Não. O texto está falando de renunciar a nós mesmos. Renunciar à nossa própria carne, renunciar aos nossos desejos pecaminosos, renunciar às vaidades do nosso coração, renunciar à perversidade da nossa mente, renunciar à cauterização da nossa consciência. O texto tem relação conosco. É mais ou menos parecido com o texto que Cristo vai dizer aos discípulos lá para vigiar. A gente vai dizer, vigiar o quê? Vigiar a vida do meu irmão? Vigiar a vida dos irmãos da igreja? Não. Vigiar os recônditos mais escondidos do nosso coração. Vigiar as recâmaras da nossa alma. É isso que o texto está dizendo ali. Os dois textos se interligam. Para poder ver ao Senhor, eu preciso renunciar. Renunciar a mim. Renunciar ao meu eu pecaminoso. Renunciar às minhas vontades pecaminosas. Isso é imensamente necessário para que nós possamos ver ao Senhor e desfrutar do processo de santificação. E por fim, nós temos a verdade revelada ali pelo autor aos Hebreus. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Então, o texto vai estabelecer ali que para ver a Deus eu preciso estar no processo de santificação. E o processo de santificação tem a ver com a minha relação com Deus, mas também tem a ver com a minha relação com os homens. Tem muita gente que acha que vivencia o processo de santificação porque tem uma vida boa com Deus. Ah não, eu não peco, eu oro, eu leio a Escritura, eu jejuo, eu participo de todos os cultos na igreja, que a gente acha que porque participa dos cultos a gente está em santificação. Eu sou uma pessoa amarga com a minha esposa e com o meu marido, trato muito mal meus filhos, eu sou um profissional ruim. Então, eu quero que você me explique que santificação é essa e se realmente você pensa que vai ver a Deus. É difícil. Mateus capítulo 7 vai nos atestar pelo próprio Cristo. Mas, Senhor, nós operamos milagres em Teu nome. Nós operamos curas em Teu nome. Nós pregamos em Teu nome. E Cristo vai dizer, eu não sei nem quem vocês são. Nunca vi vocês. Afastem-se de mim. Vocês são da parte da iniquidade. Vocês não são da minha parte, não. Então isso é uma verdade bíblica e a gente precisa tomar cuidado com essas verdades. Bem, meus irmãos? A irmã Edileuza está comentando aqui de novo. Me perdoe por lhe confundir com o pastor Wesley. Se não me engano, você é evangelista da igreja. Não é isso? Eu sou assim, irmã. Não se preocupe não, viu? Tem problema não. Tá perdoada. Pra gente não ficar com o coração cheio de amargura.
Irmãos, em quarto lugar, o que é santificação? Santificação é um processo iniciado por Deus, conduzido por Ele, concretizado por Ele. Em segundo lugar, é um processo que tem relação com o novo nascimento. Em terceiro lugar, prerrogativa para ver a Deus. Em quarto lugar, é a saída da religiosidade para o Evangelho. A vida de religiosidade é uma vida de aprisionamento. A vida do Evangelho não é uma vida de aprisionamento. A gente pode ter escravatura porque é uma vida de ligação a Cristo, mas não é uma vida de aprisionamento. Deixa eu responder só a irmã Regina aqui. Aquele que diz que não peca, aí está pecando. Não é assim, professor? Verdade dita por João. João vai testificar isso, não só no seu Evangelho, mas também nas suas epístolas. Então a irmã Regina está correta no raciocínio aí, porque é um raciocínio escriturístico. Então, irmãos, é a saída da religiosidade para o Evangelho. Por que saída da religiosidade? Eu vou tentar usar um texto como ilustração aqui para os irmãos. O texto do filho pródigo. Eu acho interessante o raciocínio do filho quando ele está na sua pior fase, né? A fase que nós chamamos de comer lavagem, realmente, que parece que a gente precisa estar nessas fases para a gente pensar um pouco acerca de Deus. O raciocínio do religioso no lugar do filho pródigo seria: pequei, meu pai vai me castigar. Esse é o raciocínio do religioso. E a vida de santificação não é essa. Porque tem algumas pessoas que vivem nessa premissa. Meu Deus do céu, pequei. Deus vai me castigar. Meu Deus do céu, pequei. Vai acontecer uma coisa ruim comigo. Meu Deus do céu, pequei. E vai acontecer uma desgraça na minha vida. Pode ser que aconteça, mas isso é consequência do seu pecado. E tudo que a gente faz tem uma consequência. Não só existe consequência ruim, não. Parece que a gente enxerga a palavra consequência como a tradução de consequência, significado de consequência. Algo ruim que está para acontecer. Não, irmãos. Consequência é resultado de algo que foi feito. Pode ser bom ou pode ser ruim, tá ok? Não pode ser só ruim, não. Consequência não é só ruim, não. Consequência pode ser bom e pode ser ruim. Às vezes a gente faz até um monte de coisa ruim e acontece coisa boa. E a gente não consegue entender por quê, né? Deixa eu explicar para os irmãos. Porque Deus é misericordioso e gracioso. Ele reverte o ruim em bem. Ele reverte o mal em bom para a vida dos seus. Não sempre, mas ele reverte. Ele é Deus, ele faz da forma que ele quer. Isso não significa que a gente vai nos acomodar. Mas o religioso, ele pensa dessa forma. Eu fiz algo ruim, então meu pai vai me castigar. O filho pródigo, ele não é religioso. Ele pensa de uma outra forma. Ele pensa assim: eu pequei. Eu vou falar com meu pai. Isso é processo de santificação. Parece que quem vive escondendo pecado é porque tem medo de falar com o pai. Acha que vai ser punido. Quem vai falar com o pai sabe que vai acontecer alguma coisa. Note que o filho pródigo, ele sabe que vai acontecer alguma coisa. Ele já até predetermina aquilo que vai acontecer. Eu vou falar com meu pai, eu vou dizer ao meu pai que eu quero trabalhar aqui, eu quero servir aqui na casa dele, porque pelo menos eu vou ter alguma coisa, eu vou estar numa vida melhor do que eu tenho. Mas a primeira prerrogativa dele é falar com o pai. Ele não está interessado no que é que o resto do pessoal vai pensar, não. Ele não está interessado nas punições que vão acontecer. Ele quer falar com o pai, ele quer se conectar com seu pai. Então o processo de santificação tem muito a ver com isso, irmãos. O processo de santificação exige de nós que quando pecarmos, nós somos aquele que é o nosso advogado justo e fiel. Quando nós pecarmos, nós corramos para o colo do Pai. Quando nós pecarmos, nós não esperemos alguém nos acusar, que parece que é isso que a gente fica esperando. Meu Deus do céu, alguém vai descobrir, vai me levar e vai me entregar para o pastor. Quando você pecar, fale com o Pai. Isso se chama santificação, não religiosidade. Não tenha medo de falar com o Pai. Entenda que existem as responsabilidades com relação ao nosso pecado. Existem. E lembre que o pecado ele não vai trazer consequências só para mim, não. Porque o pecado traz consequências para um monte de gente. O pecado de Davi trouxe consequências para Batseba, trouxe consequências para Urias, trouxe consequências para a casa de Davi, trouxe consequências para o reino de Davi, o reino de Israel da época. Então o pecado ele vai trazer uma série de consequências. Mas isso não nos impede de falar com o Pai. Irmãos, isso é viver em santificação. É mostrar para as pessoas que eu tenho uma conexão com meu Deus, eu tenho conexão com meu Pai. E que meu Pai não é um tirano, meu Pai não é um caçador que vive com uma flecha, tentando me atirar, tentando me acertar de alguma forma, não. Para que eu caia no caminho. Ou então Deus ele não é um perseguidor que vive com uma foice atrás de mim e me guiando com a foice, né? Vá por aqui, e me martelando com aquela foice. Não, irmãos. Deus é o nosso Pai amoroso, que não tem problema
em nos exortar e nos trabalhar, nos tratar para o nosso aperfeiçoamento. Esse é o nosso Deus, porque Ele é santo. Então, se Ele é santo, Ele desvirtuaria a sua santidade se Ele não trabalhasse os nossos pecados, se Ele não tratasse os nossos pecados. E não pode ficar sem doer, porque está tratando. Entenderam? Mas isso é santificação. É sair dessa vida de religiosidade, sair dessa vida de medo, sair dessa vida de escravidão, essa vida pesada, esse fardo. Não. Santificação é viver uma vida leve. Eu adoro ao meu Deus, eu sirvo ao meu Deus. Eu sei as responsabilidades de servir ao meu Deus. Mas quando eu pecar, eu tenho um advogado justo e fiel. Eu tenho meu Deus, eu tenho Cristo ao meu lado, ao meu favor. A palavra de Deus vai dizer que os ouvidos dele não estão surdos, não, para não ouvir o nosso clamor. A mão dele está estendida para nos ajudar a levantar. Então esse é o nosso Deus. Vale a pena, irmãos, quando a gente pecar, a gente se prostrar diante do Senhor. Amém? E assim nós compreendemos o processo de santificação. A irmã Edileuza comentou aqui, deixa eu olhar aqui, irmãos, o comentário dela. Bem que poderiam escolher um dia e continuar esses estudos para que eu pudesse participar aqui de uma irmão. Então a senhora pode pedir o link ao pastor. Se quiser entrar em contato comigo, não tem problema não. A gente lhe fornece todos os estudos pelo YouTube e a irmã pode acompanhar de casa. A irmã não vai ter essa interação que a irmã está tendo aqui conosco, mas vai poder acompanhar os estudos também. Tá bem? Deus abençoe, minha irmã. E, irmãos, por fim, para a gente encerrar, que a gente já está passando da hora. Hoje a gente está passando da hora mesmo. Em quinto e último lugar, o que é santificação? Santificação é a transformação radical na palavra de Deus. É a transformação radical que acontece na vida do cristão com base na palavra de Deus. Irmãos, por que a gente fala de transformação radical? Eu queria falar um pouquinho da radicalidade do Evangelho, para a gente encerrar. Alguns irmãos eles enxergam que a radicalidade do Evangelho está mais no externo do que no interno. Mas a radicalidade do Evangelho, a radicalidade de Cristo, ela está no interno. Ser radical, irmão, não é deixar de cortar o cabelo ou fazer a barba todo dia. Ser radical não é andar para cima e para baixo de camisa de manga comprida ou de saia. Ser radical é ter a capacidade que Cristo vai dizer de amar o inimigo. Isso é ser radical. Ser radical é ter a capacidade que Cristo vai dizer de orar por aquele que nos persegue. Nós não lembramos de orar nem pelos amigos, quanto mais pelos inimigos. E o processo de santificação está muito relacionado com isso. Está muito relacionado com a transformação total e plena da mente, do coração e do corpo humano. O apóstolo Paulo vai trabalhar muito isso na carta de Colossenses, no capítulo 3. Nós compartilhamos um pouquinho o texto com os irmãos semana passada, mas o capítulo 3 de Colossenses vai nos tratar muito nesse sentido, irmãos. O processo de santificação tem muita relação com essa transformação radical na vida do crente, porque ele envolve a transformação da nossa mente de forma inicial. Comece a pensar nas coisas do alto. Paulo vai tratar isso na carta de Filipenses também. Pense no que Cristo pensaria, pense em como Cristo faria, pense em se Cristo faria. Isso faz parte do processo de santificação. Isso é um processo radical, porque é uma mudança de mente. E mudar a nossa mente a gente não está acostumado. Deixa eu ver aqui. O texto ele vai discorrer num sentido sempre uma mudança de mente. Essa mudança de mente que Paulo trata com os irmãos da igreja de Colossos vai gerar em nós o desejo de revestir-se sempre da palavra de Deus. E esse revestimento, essa ideia de vestir-se de novo da palavra de Deus, é a ideia ali de conversão diária. Ou seja, todos os dias eu preciso mudar a minha mente e pedir ao Senhor que Ele me capacite a compreender as suas verdades, pedir ao Senhor que Ele me capacite não só a compreender as suas verdades, mas a vivenciar as suas verdades, e pedir ao Senhor que nesse dia, nesse exato dia, eu possa ser melhor do que eu fui ontem. Essa é a ideia de revestir-se sempre de Deus, revestir-se da palavra de Deus, revestir-se nesse processo de novo nascimento, revestir-se da Escritura Sagrada. É a ideia de realmente tirar a roupa e depois botar a roupa de novo. Não é a ideia de que eu sou crente e deixo de ser crente para ser crente de novo. Não, é a ideia de que em algum momento eu perdi a minha conexão e que eu preciso recuperar essa conexão. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo ele vai dar os caminhos
para se recuperar essa conexão. Deus, ele deu aqui no texto de Levítico, ele vai dizendo que é necessário obedecer, é necessário seguir as prerrogativas de Deus. Mas eu gosto muito, irmãos, da forma que Paulo trabalha essas questões. Porque no capítulo 3, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aí, além de procurar as coisas do alto, além de ter essa conexão com as coisas do alto, ele vai dizer no versículo 2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O desafio para o cristão no processo de santificação talvez não seja se conectar com o divino, mas manter a conexão com o divino. Porque conectar-se a gente consegue, de alguma forma, mas manter essa conexão. A ideia do irai-vos, mas não pequeis. A ideia do dê a sua outra face para apanhar. A ideia do caminhe mais uma milha com a carga pesada para o seu irmão. É muito difícil. A ideia de seja o bom samaritano é muito complicada, irmãos, para nossas vidas. E é disso que Paulo está falando aqui. Manter o pensamento conectado nas coisas do alto. Aí ele vai continuar, né? Pois vocês já morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Aqui está falando da concretização de todo esse processo de santificação. Vale a pena participar de tudo isso. Por quê? Porque o resultado de tudo isso é um encontro glorioso com Cristo e o nosso corpo glorificado. É a glorificação de fato. Versículo 5, aí ele vai começar agora a falar das questões práticas. Se santificação é a mudança radical na vida do cristão, essa mudança começa pela mente, mas ela precisa sair só da mente, ela precisa tomar todas as outras esferas da minha vida. Aí Paulo vai dizer, então assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Lutem realmente com a natureza pecaminosa de vocês aí. Quais são essas coisas? Imoralidade sexual, impurezas, paixões, desejos maus e a ganância, que é também idolatria ao dinheiro. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Ou seja, o apóstolo Paulo subentende agora que nós não estamos mais vivendo essa vida. Nós não somos mais filhos da desobediência, no caso nós somos os filhos obedientes, e nós estamos nos livrando dessas coisas. A palavra do Senhor, para ter experiências com o Senhor na nossa vida. Versículo 7 ele vai dizer, né, as quais vocês praticaram no passado, quando vocês costumavam viver nelas. Agora nós estamos em um outro patamar, em uma novidade de vida. Aqueles que estão em Cristo desfrutam de novidade de vida. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Versículo 8, mas agora abandonem todas essas coisas. Isso aqui não passou no papel não, irmão. Isso aqui precisa ser posto em prática. Abandonai ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Vou plagiar o pastor Maurício aí. Tem um monte de gente aí que se veste muito bonita, mas tem uma língua. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram, olha a palavra revestir aí, ó, se revestiram do novo homem, aquele que está sendo renovado, ou seja, aperfeiçoado em conhecimento, à imagem de seu Criador, a imagem do próprio Deus. Nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, veja agora, povo não é um povo qualquer, povo santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um com os outros, para que tenham o coração limpo. Perdoem como o Senhor os perdoou, ou seja, sem resquícios de ressentimento. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição, o elo perfeito. É um texto fantástico que a Escritura Sagrada vai trazer. E ele vai encerrar essa perícope aqui, né, que eu acho de uma forma bem interessante, que a paz seja o juízo de seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria,
Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor, por meio dele, dando graças a Deus Pai. Eu creio que é um texto que não precisa de muita interpretação. Se nós fôssemos fazer algumas aplicações sobre a nossa vida, irmãos, para encerrar a nossa aula, esse texto nos diria como vivenciar o processo de santificação. Primeiro, a partir da transformação da nossa mente. Segundo, a partir da transformação do nosso corpo. Terceiro, a partir da vivência prática da transformação da mente e da transformação do corpo. Essa seria a interpretação mais coerente do texto de Colossenses capítulo 3 e que nos orientaria plenamente a viver a nossa vida em santificação. Eu digo aos irmãos que é um processo difícil, é um processo complicado. É mais ou menos quando a gente vai colher uma flor, a gente precisa arrancar os espinhos, né, para entregar uma pessoa, para a gente entregar de qualquer forma. Deus está arrancando os nossos espinhos, irmãos, e lembre que para arrancar os espinhos corta, dói. O salmista no Salmo 66 vai dizer que o Senhor nos acrisolou, como ele acrisola a prata. Ou seja, ele está nos tratando. É um processo de fundição, realmente. Processo de aperfeiçoamento, lapidação. Para que aí sim a gente fique à medida de varão perfeito, que é a medida que nós precisamos ter. Amém, meus irmãos? Então eu espero que os irmãos tenham compreendido a aula dessa manhã, tenham compreendido o processo de santificação, compreendido o que não é santificação e compreendido o que é o processo de santificação. Semana que vem nós vamos estar aqui, nós temos uma aula bem diferente semana que vem para os irmãos, ainda na temática de santificação, mas nós vamos falar do que tem a ver o processo de santificação com a vida da igreja, o papel da igreja na sociedade. Nós vamos falar um pouquinho de eclesiologia semana que vem. É uma disciplina que eu gosto muito. Uma aula muito boa também, semana que vem. Amém, meus irmãos? Nós pedimos desculpa aos irmãos que nós começamos a aula um pouquinho atrasado. Eu acho que deu para compensar um pouquinho aí o tempo que nós passamos aqui de aula. Agradeço aos irmãos pela presença de todos aqui. Uma escola bíblica abençoada. Nós temos um número muito bom aqui nessa manhã. Uma manhã de chuva, né? Que a gente fica com aquele friozinho. Talvez alguns irmãos estejam aí acompanhando até da cama. Então, as irmãs, eu desejo que vocês tenham um domingo abençoado aí. Para aqueles que vão fazer almoço ainda, para aqueles que vão cuidar das atividades de casa. Deus abençoe os irmãos. Logo mais às 18 horas nós temos o nosso culto de louvor e proclamação da palavra. E nós convidamos os irmãos para estar participando conosco. Nós vamos partilhar também a palavra do Senhor. E temos esse privilégio hoje, irmãos, de partilhar a palavra do Senhor também no culto às 18 horas. Então nós convidamos os irmãos para continuar seguindo aquilo que o apóstolo Paulo nos orienta aqui. Dando graças ao Senhor em tudo, e tudo que nós façamos seja para a glória do nosso Senhor. Irmã Edileuza, foi um prazer participar desse momento com a senhora aqui também. E qualquer coisa que precisar, pode pegar o contato com o pastor Maurício e a gente entra em contato com a senhora também. Tá bem? Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço a todos. Saudade de vocês. Saudade de dar aquele abraço, que eu gosto de dar um abraço em vocês. Muito bom. Eu agradeço também aos nossos irmãos que não são da nossa igreja, né, que nos visitaram nessa manhã. Irmã Marisete, irmão George, Jeane, Fabiana. Que Deus abençoe vocês. Que a semana de vocês seja uma semana abençoada. Irmãos, que a boa mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe os irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Grande abraço.